Olá a todos, Hermes Nascimento aqui de volta depois de um tempo afastado aí, quase um mês sem lançar um vídeo, né? Tô me adaptando a essa rotina. Quero agradecer ao pessoal que me perguntou sobre os vídeos, me perguntou sobre o canal. E tô aqui, vou ver se eu consigo fazer mais vezes. E antes de entrar no assunto do vídeo, eu queria falar dois recadinhos rápidos. Primeiro, agradecer aí o Biel, o Gustavo, o Dorota, o pessoal do Podkiss, pelo convite de eu ter participado do episódio aí falando sobre a Copa das músicas do Kiss sem máscara. Foi um episódio bem divertido, bem legal. Deu pra falar bastante besteira. Eu vou deixar o link aí pra vocês, ou aqui também, por aqui, em algum lugar, pra vocês verem um papo bem legal, bem divertido. Beleza? E o segundo recado é um merchan. Eu tô começando agora a fazer uns trabalhos de design ligado à música, né? Pra quem não sabe, eu sou formado em design gráfico há uns bons anos. E de um tempo pra cá eu comecei a colocar em prática algumas ideias que estavam engavetadas, esquecidas. E a primeira delas é essa aqui. Então aqui a gente tem uma árvore genealógica do Kiss, e aqui os ex-integrantes, né, os futuros integrantes também, como cada um entrou e cada um saiu da banda. Bom, esse post está sendo vendido aí por R$35 mais o frete, né, por conta do comprador. Vou deixar o link aí na descrição para vocês, né, pelo Instagram, @casa_roja_br, beleza? Em breve também tem outros projetos aí de outros posters, de outros materiais para serem lançados, ok? Bom, esse vídeo ia ser feito no mês passado, que é o mês de aniversário desse disco. E no começo do mês teve o Back to the Beginning, do Black Sabbath, do Ozzy, né? Com aquele show maravilhoso, com aquele monte de banda legal participando. E isso aumentou ainda mais a vontade de fazer esse vídeo. No final do mês, no dia 22 de julho, a gente teve o falecimento do Ozzy, infelizmente. Né? Um dia muito triste para todo mundo que curte rock and roll, curte música pesada, curte metal, o nome que você queira dar. E eu cheguei a pensar não fazer esse vídeo, né? Falei, não vou fazer não, vou deixar quieto. Mas eu fui pensando na importância que esse disco tem na minha vida, na minha história musical. E foi o primeiro disco do Black Sabbath que eu escutei. E é um disco que fez 50 anos no dia 28 de julho do mês passado. Que é esse garoto aqui com essa capa maravilhosa, que é o Sabotage, né, o sexto álbum do Black Sabbath, gravado em fevereiro e março de 75 e lançado no dia 28 de julho daquele mesmo ano. Essa aqui é a primeira Copa que eu tive, né, vocês podem ver aqui, ela tá com lacre dos supermercados Carrefour. A história desse disco aqui, como ele chegou até minha mão, eu já contei disso em outro vídeo, que uma vez uma amiga do meu irmão, ela foi lá em casa com alguns discos que o tio dela tinha se convertido, né? Tinha entrado para a igreja evangélica. E ele doou um monte de disco pra gente. Sabia que a gente gostava de rock and roll e tal. E no meio desses discos estava esse aqui, o Sabotage. Né? Eu lembro de olhar essa capa maravilhosa aqui, com esses caras meio mal vestidos. Depois eu vou falar melhor sobre a capa, né? Essa edição aqui é a edição dos anos 80, a contracapa, desculpa, tá colorida, né? Porque eu acho que a primeira prensagem nacional, a contracapa é preto e branco. Vou mostrar o selo aqui do disco. Aqui, ó, esse selinho aqui, beleza? Esse com selinho cinza. Eu vou começar falando aqui um pouco da história do disco e também, depois no final a gente vai fazer um faixa-faixa. Ok? Bom, conforme eu já falei aí, o Sabotage, ele é o Sabotage, como a gente falava na época. Depois eu fui ouvir o próprio Ozzy falando Sabotage, aí eu aprendi que era Sabotage. Né? Ele é o sexto álbum do Black Sabbath, como eu disse, ele é o sucessor do Sabbath Bloody Sabbath. Bom, ele foi produzido por um cara chamado Mike Butcher e coproduzido pela banda. Aliás, isso é o que está escrito na contracapa, né? Mas com o tempo a gente foi sabendo, né, através de livros e depoimentos, que quem coproduziu o disco junto com o Mike Butcher foi, na verdade, o guitarrista Tony Iommi. O Black Sabbath aqui nessa época é o Black Sabbath original, o clássico, né, que é Ozzy Osbourne nos vocais, Geezer Butler no baixo, Tony Iommi na guitarra e o grande Bill Ward na bateria, beleza? Nessa época, entre o Sabbath Bloody Sabbath e o Sabotage, o Black Sabbath estava enfrentando muitos problemas com seus empresários, né, com seus managers.
Tanto é que depois eles descobriram que as casas, os carros e vários bens que os membros da banda tinham estavam no nome do empresário muito legal chamado Patrick Meehan. Esse gente boa aqui, ó. Então foi devido a toda essa loucura aí entre a banda e os empresários e tal que eles chegaram a esse nome Sabotage, né? Tentando aí deixar claro que a banda estava sendo sabotada aí pelas pessoas que eles confiavam. A ideia do Tony Iommi era fazer um disco um pouco mais rock do que o Saba Bloody Saba. Não que o Saba Bloody Saba não seja um disco de rock, né? Um outro fato aí bem interessante, né, e diferente na gravação desse álbum, foi que durante o processo de gravação, o Black Sabbath estava fazendo o processo de transição de empresário, processando o antigo empresário, e eles tinham que parar as gravações para assinar documentos, mandatos e esse tipo de coisa, né? E segundo o nosso querido Ozzy Osbourne, esse disco demorou 4.000 anos para ser gravado. Agora a gente vai falar sobre essa obra de arte aqui, que é a capa. O conceito da capa foi criado pelo técnico de bateria do Bill Ward, o Graham Wright, né? Que além de ser técnico de bateria, ele também era artista gráfico. Ô, raça! Então ele também era designer gráfico e ele teve essa ideia baseada numa obra de arte. Só que essa foto que estampa aqui a capa do disco, ela foi feita numa sessão de teste, né? Porque a ideia parece que era ter a banda atrás aqui com umas roupas pretas e na frente com uma roupa de palco. Essa calça que o Bill Ward está usando, ela é uma calça da esposa dele na época. E reza a lenda que ele estava sem cueca no dia. E para tirar a foto, ele pegou uma cueca emprestada do Ozzy. Aqui atrás dá para ver a cuequinha do tio Bill. E quando a banda foi ver esse resultado maravilhoso aqui, já era tarde demais, não tinha como mudar. Então a banda fez uma capa de um disco de protesto, né, contra os empresários, advogados, e acabou sendo sabotada também, né, com essa capa que é forte concorrente a ser a capa mais feia do Black Sabbath, e olha que tem muita capa feia do Black Sabbath. Bom, conforme eu já disse algumas vezes, esse foi o meu primeiro contato com o Black Sabbath, né, esse disco aqui eu ouvia muito, eu com meu irmão, e alguns anos depois a gente comprou o CD, né, porque a gente ficou sem toca-disco, e comprou o CD. Só que o CD não era ainda a versão remaster, era um CD daqueles do que saiu no final dos anos 80, eu acho que era de 89 a prensagem. Ele era muito abafado. Então a gente ficou um bom tempo sem ouvir esse disco, porque a gente já não tinha mais um toca-disco, e o CD que a gente tinha não era muito legal. Aí depois, no começo dos anos 2000, a gente comprou, eu comprei na verdade, né, essa cópia aqui, que é a versão remaster, né, esse é o remaster nacional. Aquela com o CDzinho roxo. Tá meio vermelho aí na câmera, mas é roxo. Roxo e preto. Né? E aqui os caras fizeram questão de colocar a capa num monte de lugar, né? Em vez de dar uma escondida nela, né? Bom, agora sim a gente vai falar um pouco das faixas, né? São 8 faixas, 4 de cada lado. Bom, o disco abre com a pancadaria Hole in the Sky, né? Uma das faixas mais conhecidas aí e aclamadas do disco. Ela começa com alguns barulhos, alguns ruídos, e se você for ouvir no fone, você consegue ouvir a contagem, né? 1, 2, 3, 4, e já entra aquele riff matador com baixa bateria destruindo. Eu lembro que quando eu fui ouvir essa primeira vez, ficava aqueles barulhinhos, eu tava esperando um som meio hippie, assim, e tal, por causa da capa. Ela também se destaca pro vocal do Ozzy ser muito alto. Na verdade, o disco inteiro, né? O Ozzy estava acho que era um dos melhores performances do Ozzy como vocalista no Black Sabbath. Talvez na carreira inteira dele, incluindo, né, a carreira solo. Outro destaque interessante dessa faixa é o refrão, né? Onde é conduzido no prato e no tom, assim, intercalando. Eu acho um trampo bem bacana, falando aí bateristicamente. E outro detalhe é que ela tem uma letra falando sobre a poluição, né? Essa faixa, o Hole in the Sky, né? O buraco no céu. E interessante também notar que a banda já falava isso em 1975, né? Muita gente acha que o Sabá só fala de demônio e de bruxaria e de terror, mas é muito mais do que isso. A segunda faixa é um desses interlúdios que eu falei, que chama Don't Start Too Late, que na verdade foi uma homenagem à banda ao operador de fita, que é o David... O operador de fita que é o David Harris. Inclusive na capa ele tá acreditado como sabotador. Porque ele falava, né, o nome da música vem daí, ele falava Don't Start, aí alguém falava Too Late, já tava gravando. Tanto é que a faixa anterior, a Hole in the Sky, ela acaba assim de uma hora pra outra. Quando eu vi o disco a primeira vez, eu achei que era um defeito do disco. Anos depois eu fui saber que era assim mesmo. Né, e ela é um interlúdio de violão assim bem baixinho,
No CD depois parece que eles deram uma aumentada, mas no disco, quando você ouve, ela fica bem baixinha, assim, você parece que talvez seja uma armadilha, porque na hora que você vai aumentar, porque ela é pequenininha, na hora que você vai aumentar, aí começa a segunda faixa, que é a Symptom of the Universe, que é outra tijolada também, com um grande riff, né, um trampo de baixo, batera e guitarra sensacional, considerado aí por muitos especialistas aí, os críticos musicais, como um proto-thrash metal, né, uma música que talvez tenha influenciado aí o Metallica, o Megadeth, essa galera que começou esse movimento. E ela tem essa característica tão thrash metal, assim, que até o Sepultura chegou a regravá-la, né, naquele grande tributo Nativity in Black 1. Outra parte que não dá pra deixar de falar dessa faixa é a jam final, né, que é aquela coisa acústica e tal, com o Ozzy também cantando demais. Eu lembro que essa faixa talvez seja a minha favorita desse disco, ou então tá entre as 3 favoritas, porque ela é... Eu lembro que quando eu escutei isso, na época eu estava acostumado a ouvir Kiss, ouvir Guns N' Roses e esse tipo de som assim. E o Sabá me surpreendeu porque eu vi que uma música poderia ser várias coisas dentro da mesma música. E essa letra dessa música, mais uma música aí feita, mais uma letra na verdade feita pelo Geezer Butler, e ela fala do amor, né? O amor aí é o sintoma do universo que é dito no título da faixa. Fechando o lado A, a gente tem a música Megalomania, ou Megalomania. Essa faixa é a maior faixa do disco, tem 9 minutos e 42, 43 segundos. Bom, uma coisa que me chama atenção nessa faixa é o som dessa música. Eu acho que ela é um pouco diferente do resto do álbum. Não tô falando nem só em termos de composição, não tô falando em termos de som mesmo, de timbre de guitarra, de batera, de baixo. A interpretação do Ozzy, na verdade a interpretação da banda toda é muito legal, que a música ela é meio hipnótica, né? Ela tem uns climas diferentes, e ela fecha muito bem o lado A. Bom, virando o disco a gente tem a faixa Thrill of Tirol, que começa com uma introdução um pouco mais arrastada, depois ela fica um pouco mais alegrinha, e depois ela tem uma pausa e entra um riff muito foda, não tem outra coisa pra falar. E no meio desse riff tem um Yeah, do Ozzy, que é bem marcante, quem tá ligado na faixa aí sabe o que eu tô falando. Ela é outra música também com vocal lá em cima, o Ozzy cantando alto pra caramba. Também tem uma coisa que me chama a atenção desde a primeira vez que eu escutei, que são as palmas, né? Ela tem umas palmas, umas coisas que eu tinha escutado só nos Beatles. Pro meio da faixa ela tem uma mudança de clima, né? Com órgão, né? Teclado e até alguns metais, eu acho. E que muda completamente o clima. E depois dessa passagem, os vocais ficam ainda mais altos. É uma excelente faixa também, uma excelente abertura de lado B. E eu gosto muito. Eu vou falar que eu gosto muito de todos, porque esse disco do Sabá junto com o Master of Reality são os meus favoritos. Assim como no lado A, logo depois da primeira faixa a gente tem outro interlúdio instrumental, nesse caso aqui é um pouco maior, que é a faixa Super Tsar, que na verdade ela entra num conceito meio da megalomania, que é a junção de duas palavras, que é super e mais Tsar, né, que são os reis lá, os imperadores lá da Rússia, né, então é uma junção de duas palavras que formou o título dessa música. E ela foi composta pelo nosso querido amigo Bigode, Tony Iommi. Ela foi composta no Mellotron e ele imaginou corais, né, e tal, gravando isso, e foi realmente o que aconteceu. Tanto é que no dia da gravação dessa faixa, o nosso querido amigo Ozzy chegou no estúdio e quando viu aquele coral com harpa, com tudo lá, ele falou, bom, entrei no estúdio errado, né? Pegou, virou e foi embora. E um dos caras lá do estúdio foi chamar ele de volta. Não, é aqui mesmo, aqui é o disco do Black Sabbath que a gente tá gravando. Bom, essa música funcionou durante muito tempo como aquela faixa de abertura dos shows do Black Sabbath, né? Aquela música que eles colocam mecânica ali antes da banda entrar no palco. E a terceira faixa do lado B é a Am I Going Insane? Entre parênteses, Radio. Bom, embora essa música tenha saído como single, essa palavra radio, entre parênteses, depois do título da música, não quer dizer que seja uma versão radiofônica, uma versão editada especialmente para esse fim, né? Esse radio, na verdade, é uma abreviação de uma gíria lá do Reino Unido que é radio rental, que quer dizer ruim das ideias. E essa faixa conta aí a trajetória de uma pessoa até ela ficar completamente louca. Inclusive, no final dela tem umas risadas e umas coisas, né, que muita gente durante um tempo achou que era as vozes da primeira filha do Ozzy, na filha do primeiro casamento, mas isso foi desmentido depois que o produtor falou que era uma fita que tinha lá
Antigamente nos estúdios tinha umas fitas de efeitos especiais, esse tipo de coisa, que não tinha Google, não tinha nada, né? Então eles tinham essas fitas de efeitos especiais lá e eles usaram essas risadas para encerrar a faixa. E a faixa toda, desde o início até chegar nesse final com essas risadas e essa parte mais perturbada, ela vai numa crescente assim, muito, é uma música realmente muito envolvente, né? Ela é diferente do resto, tem muita gente que considera ela a faixa mais pop do disco, né? Se é que essa palavra pode ser aplicada numa música do Black Sabbath. Considera ela a música mais pop, mais acessível, talvez por isso tenha saído como single também. Mas ela não tem nada de acessível, não, ela é bem perturbadora. E fechando o lado B e, consequentemente, fechando o disco, a gente tem a faixa The Rich, né, que é um dos casos raros aí na história do Black Sabbath, que é uma letra composta pelo John Michael Osborne, o nosso amigo Ozzy, saudoso amigo Ozzy. E ela foi feita diretamente para esse caso dos empresários aí, né, que eu contei no começo do vídeo, toda essa loucura aí, essa rasteira que o Black Sabbath tomou dessa galera, e dá pra ver pela interpretação do Ozzy, pela letra, que ele tava bem puto, né, uma letra bem assim, você acabou com a minha vida, esse tipo de coisa. No meio de toda essa raiva aí tem uns arranjos acústicos maravilhosos também. Black Sabbath, nesse disco, ele tá conseguindo ser pesado quando é pra ser bem pesado e também ser calmo e mais tranquilo quando é necessário. No final dessa faixa, tem bem baixinho uma faixa escondida que ganhou o nome de Blowjob. Uma faixa escondida que ganhou o nome de Blow on the Jug, que na verdade é um momento descontraído aí do Ozzy com o Bill Ward, que os dois estavam bem breaco lá no estúdio, e o Bill Ward tocando piano, e o Ozzy soprando uma garrafa lá. E o produtor achou aquilo engraçado, acabou gravando e entrou no disco escondido. E me parece que o Bill Ward não gostou nem um pouco. Bom, então é isso. Ainda estou me adaptando a algumas coisas aqui nesse local novo. Mas é uma homenagem sincera aqui desse cara que tem o Black Sabbath como uma das suas bandas favoritas. E também a carreira do Ozzy. Já estava programado para fazer esse vídeo. Tudo que aconteceu acabou interferindo nas coisas, eu cheguei a desistir, mas eu acho que não poderia deixar passar, né, essa oportunidade. E fica aqui minha homenagem, meu carinho pelo Osborne. Galera que tá assistindo e não é inscrito, por favor, por enquanto ainda é de graça, só apertar o botão aí. A gente tem que... O assunto é Black Sabbath, mas o tio Dini tá sempre presente, pedindo like pra vocês. Se você tem algum amigo aí, algum primo, algum tio, algum cachorro que você acha que vai gostar desse vídeo, faz favor de mandar isso pra eles, beleza? Manda lá no seu grupo de WhatsApp, manda no grupo do WhatsApp da família, pra evitar briga, beleza? É isso aí, muito obrigado, ouçam Black Sabbath, ouçam Ozzy e valeu! Won't you help me, Mr. Jesus? Won't you help me if you can?